Feliz noite, tudo bem, turma? Mais uma vez estamos aqui numa Move Live de domingo. Essa live é muito especial porque é a primeira Move Live após o nosso grande congresso, nosso terceiro Congremove. Que se você perdeu, tá lá no nosso YouTube, tem toda a nossa playlist para você acompanhar se você perdeu. Dá para escutando no caminho do trabalho ou mesmo lavando uma louça, que não dá para perder, né? Todos esses conteúdos maravilhosos que a gente conseguiu produzir, tá bom? Obrigada a todo mundo que está vindo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje temos uma convidada especial, a Carol Domênico, que é sobre como fazer, né? Qual é a prática que a gente tem que ter frente à ética animal. Bom, seja muito bem-vinda! Oi, Carol! Seja muito bem-vinda aqui Olá, ao Move. boa Tudo noite, tudo certo? bom? Tudo Boa certo. Eu noite! estou sem me enxergar, então você só me situa se eu estou enquadrada corretamente aí. Aham, deixa eu ver. Tá com aquele probleminha, né, que a gente tinha visto. Para É mim que tá acontece. ótimo. Se você quiser, você pode abaixar um pouquinho, igual a gente Certo, testou, assim. Acho. Isso, pronto. perfeito. Então, Ótimo. tá Porque bom. daí senão Então não vamos fica os comentários no seu rosto, né? Assim fica tudo certo. Feliz noite a entender. todo mundo que tá chegando. Como que você tá, minha amiga? Tudo certo? Tudo certinho, graças a Deus. E você? Tô ótimo, feriado descansei, foi muito bom. Obrigada, então, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, viu? Tô muito feliz. Eu que agradeço a E, oportunidade. e também estou usando aqui um do modelinho da nossa camiseta. Se eu não me engano, a gente já encerrou a primeira leva, mas futuramente teremos outras levas com outros tamanhos, talvez outros modelos, não sei. Mas foi um sucesso, agradeço a todo mundo que pôde comprar, né? Puxa, 10% da arrecadação vai para o Santuário da Seama. Então, já agradecendo a todo mundo que esteve no congresso, que comprou a camiseta. Muito obrigada. E eu acho que a gente pode iniciar, então. Acho que o pessoal já vai entrando, né? Vamos Uhum, fazer uma prece e aí depois a gente deixa a abertura para você se apresentar, tá bom? combinado. Então, todo mundo que está em casa, ou no trabalho, ou no carro, onde estiver, que fechamos os nossos olhos físicos e possamos nos concentrar no aqui e no agora, para desejarmos ter um momento com Jesus, um momento com o nosso Pai querido, e com Francisco de Assis, padroeiro dos animais, que tanto nos zela, que tanto cuida de toda a natureza, que cuida desse trabalho do MOVE, que possamos estar abertos, Senhor, a essas energias tão modificadoras, tão renovadoras, que toda a espiritualidade já preparou com carinho, que possamos ser usados como instrumentos para que essa mensagem atinja mais corações, para que a gente aprenda com essas palavras que nos é intuído, e que todo mundo aqui possa se sentir um pouquinho melhor depois dessa live. Obrigada, Pai, pela oportunidade da tecnologia, que mesmo em meio a uma pandemia nos faz trazer boas consolações e que essas consolações sejam levadas ao irmão vento e atingindo pessoas, animais, lugares, todos aqueles que nesse momento necessitam. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados e estarmos aqui fazendo parte desse lindo trabalho em prol dos animais. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Bom, minha amiga, agora já conectados, gostaria de fazer aquilo que a gente sempre pede aqui na nossa live, todo mundo já sabe. Quem é a primeira vez aqui, assim, eu digo, na live do Instagram, a gente sempre pede para se apresentar, para falar há quanto tempo é espírita, ou se não é espírita, quanto tempo tem alguma crença, algo assim, como que se aproximou dessa ética animal. E no seu caso, né, como que você trilhou esse caminho até essa conexão, né, em relação aos animais e hoje se considerar ativista, né? Então, sinta-se muito bem-vinda. A Carol, para quem não sabe, esteve conosco um tempo atrás, né, no Move Talk, que é lá no YouTube, já com outras pessoas, a respeito da petição, né, que a gente já vai falar sobre isso, a petição do não consumo de produtos de origem animal na casa espírita, né? Então, a gente vai deixar esse assunto para depois, para hoje. Agora a gente já se situar em quem é Carol Domênico. Então, por favor, fique à vontade. Um pouco complexo, né? Muitos papéis desempenhados, mas especificamente em relação à doutrina espírita.
Eu sou nascida em família espírita kardecista, então eu cresci nessa realidade, não foi uma descoberta, na verdade eu já cresci inserida nesse contexto, com muitas provas de como é real, como essa comunicação é bela, eu sempre achei muito fantástico, tias, avó que são médiuns, então sempre tive isso na minha vida. O amor aos animais também nasceu comigo junto. Eu era daquelas que era um perigo. Minha mãe fala que eu saía agarrando o cachorro pela rua e ela tinha que tomar cuidado. E sempre tive isso comigo. A gente sempre teve uma quantidade de cães muito grandes. E quando eu comecei, mudei, eu sou paulistana, mudei para a Bahia. E no município que eu vivo, um abandono, hoje em dia está melhor, mas assim, antes não tinha um dia que eu saía na rua que eu não voltava triste ou voltava com o cachorro. Chegou neste momento que eu... Então eu comecei a resgatar, até que a gente, em uma situação, foi resgatada uma cadelinha que teve os 2 olhos mutilados na rua. Uma covardia para mim atroz, assim. Então, nesse dia, eu decidi que não adiantava eu ficar enxugando gelo, que eu tinha que organizar algo mais efetivo pelos animais. E que criei o GAC, que é o GAC, Grupo de Ação de Castração. Eu brinco que é um grupo de uma pessoa só na idealização, mas a ideia é que seja chamar as pessoas para ação. A gente, tanto a gente realizar as ações de que eu mesma resgato, quanto incentivar, mostrar para as pessoas que cada um pode fazer no seu entorno um pouquinho, entendeu? Eu nunca quis ser ONG, tive a oportunidade de virar ONG, fazer uma coisa a mais, mas eu achei que eu gosto da ação, esse negócio de ficar fazendo reunião, de pensar em estatuto, não sei o quê. Eu até participei de um início, mas falei, não é o que eu quero. Começa a ter divergência, porque, por exemplo, eu nunca... Na verdade, esse exercício de estar aparecendo é uma coisa nova para mim, porque eu entendi que eu preciso ser a voz deles mais do que eu gosto muito de escrever. Então, eu sempre fiz muitas coisas escritas, mas eu acho que o tempo é esse que eu tenho que soltar a minha retração do aparecer para que eu possa falar por eles. E eu sempre fui muito isso. Eu não gostava, tipo, evento de adoção, quem tinha que sair na foto é quem adotou. E daí a gente via as pessoas saindo linda e maravilhosa, querendo um crédito. Eu falava assim, quem foi adotado é o cachorro e a pessoa. Você não... Então eu pensei, eu acabei seguindo dentro dessa ideia, sempre gostando muito. Eu brinco assim, eu tenho uma vaidade de fazer um trabalho muito bem feito e gosto de fazer, mas não a vaidade do aparecer. É a diferença da coisa. E o GAC, no início, é um trabalho assistencialista para cães e gatos. Eu já era vegetariana, na verdade, esse negócio eu não tenho muito timings de quando eu parei de... Mas assim, eu já não comia carnes e fui chamada na responsabilidade por uma amiga que já era vegana e falou, mas por que você ainda come ovo e toma leite? E eu falei, mas sabe aquela coisa que você nunca não faz o link? E eu gosto muito de me embasar vendo coisas, daí eu fui assistir e ler a respeito dessas indústrias, e para mim foi suficiente, eu não precisei de um tempo de transição. A partir do momento que eu descobri o absurdo dessas indústrias, eu estendi minha compaixão para me tornar, eu que busco muita coerência lá na petição com a doutrina, eu também quis me tornar coerente com o que eu estava defendendo, já que eu estava defendendo aos animais, eu não queria ser uma defensora de cães e gatos, eu queria ser uma defensora dos animais, uma compaixão irrestrita e não seletiva. E daí, no andar da coisa, isso foi tomando proporção. Além da ação imediata com os animais, eu criei um evento de adoção que chama Alegre Seu Lar, que também acontece todo final de semana, e faço atividades educacionais. Algumas escolas chamam, eu faço a palestra, normalmente é chamado para falar sobre guarda responsável, incentivo da adoção, mas eu sempre aproveito colocar alguma coisa sobre o veganismo, mostrar essa nome que eu usei para a nossa conversa, de agentes de mudança. Eu prego muito isso para a garotada, principalmente. Não é a gente não pode ficar ensaiando a vida. A gente tem que se entender como apto a fazer. Independente da tua idade, você pode ter uma participação. Ninguém é jovem demais ou velho demais para dar uma contribuição positiva para a sociedade. E a gente tem que conseguir despertar isso nas pessoas, esse comodismo de, ai, porque o governo não faz, ai, porque não sei.
realmente a gente tem que questionar e buscar melhores governantes, mas a gente tem que fazer paralelo a isso, porque as pessoas, seja animais humanos e não humanos, que necessitam de interferência, necessitam agora. Então, essa mobilização do privado precisa existir. E Perfeito. daí, continuando na história, eu sempre realizei o GA, que tinha um trabalho formal, e quando eu conseguia, a gente montou um negócio que agora a gente vive do nosso ativismo. Assim, eu tenho um espaço, que é um espaço vegano, ativista, a gente criou chama Evolua, a gente faz, tipo, tem a parte dos animais, onde eles ficam, e para conseguir sustentar os animais sob os nossos cuidados e para nos sustentar, a gente criou diversas atividades também em coerência e harmonia com a natureza. A gente dá aulas de esporte de prancha, então a gente dá aula de skate, de surf, de kite, de stand-up paddle. A gente tem uma hospedagem estilo Airbnb e tem a parte de alimentação vegana. Eu me descobri na confeitaria vegana, gosto muito, e é uma forma de ativismo diário. Cada bolo de criança que é vegano, a gente mostra, poxa, aí, você está celebrando a vida do teu filho sem que nenhuma mãe tenha que ter sido separada do seu próprio filho para fornecer o leite para o bolo. Então, existe toda uma contextualização que a gente vai apresentando. E as atividades que a gente escolheu foram muito provocadas para a gente trazer um público onívoro, porque eu não queria ser um espaço vegano para veganos apenas. É lógico que o vegano fica feliz de chegar num lugar que você não precisa ficar lendo rótulo, que você sabe que tudo é para você. Mas o legal é essa moçada crescendo, comendo um hambúrguer, comendo uma pizza, comendo um doce e percebendo que é só existir, entendeu? Que eu acho que a grande coisa hoje em dia é isso, é normalizar o veganismo. A gente tem que parar com isso, já, mas é um bolo vegano gostoso. Não, é um bolo gostoso. É um existir que a gente só vai trazer isso. Então, a gente não fica, tipo, eu não fico dentro do Evolua falando o tempo todo no assunto, mas a gente fez muita comunicação visual, a gente tem grafites, tem adesivos, essa parte que você falou da camiseta, eu também tenho o que eu chamo de artigos do bem, que a gente fez uma linha de camisetas, fez imãs de geladeira, onde a gente escreve mensagens. Então, assim, o espaço é muito alimentado. Então, só da criança ou do adulto ficar lá enquanto está esperando, olhando, né? Ele está se alimentando. A gente tem umas lousas grandonas que a gente pôs umas frases. Então, é um espaço muito gostoso, assim. Eu vejo que quando as pessoas entram, é como se elas mudassem um tom de vibração, assim. E a gente tem, dentro desse contato junto, a gente tem Orelha, que é a nossa mascote cadela, e tem uma série de gatos resgatados que estão para adoção no espaço. Então, você vê a garotada brinca, anda de skate, de repente está lá sentado, deitado na barriga da Orelha e fazendo carinho no gato. Então, eles crescem nessa consciência. Então, eu sou muito contente de ser um espaço provocativo. Tipo, a gente participou de um projeto que chamava Castrampinha, que é um projeto que existe, não é meu, mas que elas estavam arrecadando tampinha para vender, para fazer castração. Então, você chama a garotada e fala, vamos arrecadar, porque a gente recicla, faz bem para o nosso planeta, e a gente consegue castrar os animaizinhos para eles não ficarem nascendo. Então, a gente traz conceitos que, de repente, eles não teriam acesso. E é uma gracinha, de repente, você chega um dia, abre a porta, a criança está lá com o saco cheio de tampa, fala, tia, eu trouxe para você, quantos animaizinhos será que dá para castrar? Entendeu? Coisa que ele nunca pensaria na vida antes. Então, a gente traz assuntos que eles vão levar. Eu tenho certeza que são sementinhas que eles vão levar. Então, é isso. Eu acho que é isso, é essa educação contínua e provocações deles se entenderem como agentes de mudança, que eles podem fazer a pequena parte deles, entendeu? Oh, que lindo. Ainda mais no Dia da Criança, né? Falar sobre isso, falar sobre educação digital, como é Eu acho importante. essencial, assim, eu acho que a gente tem que apostar nessa nova geração. É uma pena que muita da nova geração é criado por pessoas que estão muito relutantes ainda em mudar, mas eu acho que a gente tem que oportunizar onde puder, por isso que uma das coisas que a gente vai gostar é nas escolas, a gente ter, ser bem incisivo, que eles têm que oportunizar conhecimento. Né? Acho que a gente não tem que, vocês não vão impor nada, vocês não vão obrigar nada, mas da mesma forma que vocês ensinam sobre pecuária, vocês têm que ensinar que existe essa possibilidade de vida saudável
e sustentável também, porque isso é muito difícil hoje, não existe, entendeu? Hoje você tem lá a prova da criança que vem com o boi dividido, calcule o valor. Então, assim, eu sempre fui muito pontual. Cada coisa errada que vinha, que eu falava, gente, isso não cabe mais, vocês estão dividindo um ser vivo, um ser senciente, vocês estão normalizando que ele é pedaço de carne para ser vendido. E sempre trazendo. Então, assim, a escola da minhas filhas, eles me amam, assim, mas eu sempre sou aquela que eu não deixo passar, porque eu acho que é importante a gente não deixar passar. E acho que todo mundo tem que, nas escolas das suas crianças, ser participativo nesse ponto de, olha, isso não cabe mais. Você colocar esse tipo de colocação não cabe mais. Cada pai, né, ter essa participação, acho que é isso que você tá querendo dizer também, né? Tipo, o Isso. pai percebendo que aquilo é especista, levar isso para a escola, escrever na agendinha, né? Tipo, eu não acho que isso aqui não cabe mais, acho que isso aqui é ultrapassado. Muito legal, né? O mesmo aconteceria se, por exemplo, algum professor estivesse falando algo machista para as crianças e as crianças relatassem para os pais. Eu acho que é o mesmo, acho que cabe, né? É a mesma medida. Sim. E o pessoal está perguntando onde que fica esse projeto. Qual É em cidade? Lauro de Freitas, na Bahia. Se Ai, o Instagram, muito o Instagram, longe. se quiserem seguir, é Evolua SK8 Parque. Eu consigo escrever na minha própria conversa? Não sei. Posso? Acho que sim, Depois mas eu... se quiser. Mas acho que o Murilo tá online, se ele, ou outra pessoa pode escrever. Só repetir que ele escreve. Evolua SK8 Parque, PARK. Daí esse é o nosso espaço. E a gente está sempre nessa tentativa de fazer o mundo melhor através da nossa atividade profissional também. A gente hoje vive essa ideia toda. Perfeito, nossa, muito bom. E acho que muito conivente mesmo a gente tratar. Eu estava tentando buscar como fazer ponte com o que a gente está, né, hoje, né, o feriado de Dia das Crianças e tal. Eu acho que isso é perfeito. Eu acho que a educação, em todas as fases da vida, mas principalmente na infância, ela é muito pertinente, né? E você comentou que muitas crianças que já vêm com essa nova mentalidade, muitas vezes vêm com pais relutantes, né? E eu fiquei pensando que eu acho que é justamente por isso. Porque se ela já viesse numa família vegana, não causaria impacto, né? E eu já ouvi tantos Uhum. casos, né, de crianças que levam os pais nesse caminho de mais compaixão. Então é para isso, né? É para ser uma sementinha para ser irradiar E para toda a família. sim. E os pais, quando as crianças estão no ambiente, normalmente os pais estão junto. Então, é uma experiência da família, entendeu? Ah, Então, a gente realiza aniversários. Né? Quando a pessoa vem contratar o aniversário, sempre percebo que rola uma tensão. Porque a pessoa, tipo, não sabe exatamente o que vai ser servido. Ela fica... Daí eu falo, mãe, fique tranquila que vai dar tudo certo. E ele é servido de tudo na versão vegana. Porque hoje uma coisa que eu coloco muito sobre essa parte, por exemplo, quando a gente se tornou vegana muitos anos atrás, era uma coisa restritiva. Hoje é um pedido de substituição, apenas. Não há nada em setor nenhum que você não encontre na versão sem crueldade. Então, eu acho que o grande lance da gente trabalhar, melhor do que aquela, não, eu acho que realmente é difícil. Não, não é difícil. Hoje não cabe mais dificuldade. Hoje você tem em oferta de supermercado ou em outros setores você tem tudo, e caso você ache caro, você tem receitas para tudo. Então também não, então as receitas tornam mais barato, porque realmente você comprar pronto, sendo onívoro ou sendo vegano, as coisas são mais caras. Agora, se você se propõe a fazer seu próprio leite, a fazer seu próprio queijo, você vai aprender, e não é difícil, assim, não é uma coisa impossível. Eu era uma pessoa que realmente eu não cozinhava, e eu fui aprendendo pela vontade, por esse idealismo mesmo de mostrar que era possível. Uhum. Maravilha, é isso mesmo, né? E essa é a proposta que eu entendo, né, dessa nossa conversa, porque nós, agentes da mudança, como fazer, né? Porque, poxa, a gente olhou no Congresso, a gente viu tanta coisa assim, tanta informação importante, né? E às vezes muita gente vem falar com a gente no MOV, né? Mas como que eu coloco na prática? Como de fato, às vezes a gente tem uma certa dificuldade pontual aqui e ali, como que eu enfrento isso? Então, essa é a proposta, né, da nossa live. Então, A ideia foi essa, já que a gente está tão bem embasado, já, sabe, eu fico muito contente de assistir tantas coisas acontecendo, seja vídeos, palestras, talks, tanta coisa acontecendo,
que eu prefiro convidar as pessoas a verem aonde já está e que a gente utilize esse tempo hoje para fazer essa percepção, coisas pequenas, às vezes, do nosso dia a dia e que a gente ainda não toma consciência. Por exemplo, se a gente vai ter a parte da doutrina mesmo, das citações, você tem o site do MOVE, onde as pessoas podem entrar lá e tem uma lista muito completa, eu não preciso ficar aqui me atendo a falar. Se você quer, por exemplo, a parte ambiental, se mantendo dentro do MOVE, que é um trabalho muito legal que vocês vêm fazendo, a palestra que teve sobre a parte ambiental no Congremove foi excelente, eles amarraram muito bem, sabe, vídeos, a gente deixar depois para vocês também, dentro do site do Evolua, a gente fez um botão que chama Direitos Animais, lá a gente fala um pouquinho sobre cada indústria de exploração de vidas sencientes, e depois a gente tem um link para uma videoteca, que junto com o pessoal do Cineveg, que é um evento, porque uma coisa que a gente faz aqui no Evolua também, é criar eventos para trazer conhecimento. Então a gente tem o Cineveg, que acontece uma vez por mês, onde a gente exibe um filme num telão, e traz o filme, depois do filme a gente abre uma roda de bate-papo. Nisso, assim, é o que você falou, a criança ou o jovem que tem essa intenção, ele puxa o pai pela mão e traz, porque a gente consegue, nessa reunião, primeiro mostrar que a gente está vivo e saudável, né? Porque é uma coisa mesmo, sabe, aquela coisa. Então, o nosso exemplo de existir serve muito para isso, entendeu? Meu marido é um atleta de esportes de alta performance, é um cara que ele é uma prova de que o veganismo te dá um bom rendimento, isso é uma coisa muito legal, e a gente tenta mostrar isso para as pessoas, assim, tirar as dúvidas, dar essa tranquilidade, principalmente para os pais, que, mas como eu vou mudar, mas como eu vou fazer, e eu sou muito disponível para isso, eu gosto muito de ter esse bate-papo, eu mando receita se a pessoa pedir, a gente, sabe, você tem esse livro de receita, fica uma semana com ele na tua casa, depois você me traz, manda o material, eu acho que é bem importante a pessoa principalmente não se sentir acusada. Eu acho que, assim, é o tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo de cada um, que isso para mim é um pouco questionável, mas, assim, a pessoa está naquele tempo dela, então a gente tem que abraçar e não espantar. Então, a gente tem que alimentar ela com o maior número de informações e tornar para ela que seja fácil, entendeu? Eu acho que o mais importante é isso. Perfeito. E a gente separou, então, alguns tópicos, né? E a ideia que a gente queria com essa live é que fosse uma construção coletiva, né? Então, o pessoal que está assistindo, não sei se vocês veem que embaixo tem uma caixinha com ponto de interrogação. Aquela é uma caixinha para dúvidas. Então, eu gostaria gentilmente que vocês mandassem, a gente vai separar por tópicos, tentar abordar todos, né? Mas seria legal se a cada tópico que a gente falar sobre, gerar algum tipo de pergunta, ou uma sugestão, alguma ideia, para isso ser realmente uma construção coletiva. Beleza? O primeiro tópico que a gente separou seria a geração de resíduos. O que você acha disso, Carol? É isso, eu acho, deixa eu chegar aqui, porque como eu ia falar sobre tópicos, aqui, geração de resíduos, e a gente está pensando, o que a gente faz no nosso dia, porque na verdade qual que é a ideia toda da conversa? É a gente perceber no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que a gente pode fazer melhor, e buscar o que a gente pode criar de circunstâncias e oportunidades para fazer as pessoas perceberem o que elas podem fazer de melhor, tá? E aí eu volto dentro do tal, do respeito do tempo de cada um, ou respeito à opinião do outro. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um enfrentamento disso, porque o tempo de cada um, ou o respeito a cada um, é dentro de coisas que as pessoas optam que geram consequências apenas para elas. Daí eu respeito o que a pessoa quiser fazer com ela. Agora, a partir do momento que a gente está vivendo um colapso ambiental, que a gente está comprovadamente sabendo que crueldades são cometidas diariamente, desnecessariamente, porque há substitutos, eu já não entendo mais que cabe eu respeitar esse tempo da pessoa se postergar uma mudança, mesmo sabendo da informação. Eu acho que quando a gente ignorava, é uma possibilidade. Eu acho que a gente tem milhares de lugares ainda dentro do Brasil que não chega informação, onde não chega a possibilidade, e nisso tem que acontecer. A gente não, então aquele local ainda tem que fazer a carne seca, a carne de sol e não sei o quê, porque eles não têm
possibilidade de fazer diferente, mas o que me incomoda muito é as pessoas que estão no meio do centro urbano, dando esse tipo de argumentação. Eu não vou mudar, porque lá no sertão não tem como as pessoas... Tipo, mas você não está no sertão, você está aqui, você pode fazer essa diferença. Então, eu queria deixar bem claro isso, que não é... A gente tem que parar com essa história do respeito a um dia... Não, a gente está vivendo, está tudo queimando, a gente está preso dentro de casa numa pandemia. Eu acho que a gente deve desculpas a todas as vítimas diretas e indiretas da Covid. Eu acho que a gente deve desculpas a todos esses desastres naturais que vêm acontecendo, porque isso tudo podia ter sido evitado se as pessoas tivessem feito um enfrentamento no tempo que já estava sendo sinalizado que a coisa estava ficando urgente. Agora já ficou urgente, então agora a gente realmente tem que, o mais possível, buscar a mudança. A gente tem que, a pessoa que se negar, a gente fala assim, mas você está lendo, você está vendo, você assiste as coisas, você está vendo os absurdos, e você não respeitar o tempo não quer dizer você ser desrespeitoso com as pessoas. Você pode fazer tudo isso com amorosidade, com a comunicação não violenta, mas você tem que ser incisivo em colocar informações, entendeu? Eu acho que isso tanto para o que acontece com animais humanos e não humanos. Eu acho que a gente está num momento social também muito triste, onde covardias muito grandes de humanos em relações a humanos vêm sendo praticadas. Então, eu acho que em todos os aspectos, quando você cala, você é conivente com o opressor, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com isso, eu acho que a gente tem que sim, tudo é problema nosso, né? O meu entendimento é esse, eu sou daquelas que tudo me diz respeito, se eu vejo alguma coisa errada, principalmente que está lesando um inocente, ou uma pessoa mais vulnerável, ou uma pessoa que não sabe se colocar, eu acho que não posso ficar nesse, não, mas não é comigo, tudo é com a gente, eu acho que tudo que atinge covardemente alguém ou algum ser, ele tem que ser assunto nosso. Então, dentro dessa parte que eu vou estar trazendo coisas específicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, essas temáticas que eu te enviei, a gente vai falar de coisas que a gente adota no nosso dia a dia e coisas que a gente faz para conseguir influenciar outras pessoas a estarem mudando também. Daí, dentro da geração de resíduos, eu pensei em coisas básicas, coisas tipo o que a gente usa no nosso consumo externo ao nosso lar. A gente ter uma prática de levar copo reutilizável, em locais que você sabe que tem copo descartável, você não perder a oportunidade de sugerir que eles utilizem copinhos de papel que já existem, academias, consultórios, qualquer lugar onde você vê alguém imprimindo o papel inteiro na sua frente para escrever um bilhetinho, você fala, olha, por que você não manda as mensagens por WhatsApp? Por que então você não usa folha reciclada? Tudo que a pessoa... Porque eu percebo muito que as pessoas não se ligam, muita gente não faz por maldade, a pessoa realmente nunca parou para pensar no assunto. Ela faz aquilo daquele jeito há tantos anos que ela simplesmente não para. Do básico ainda que a gente tem que demandar... Oi? Nessa questão, eu só queria citar, abolir copinhos plásticos do Centro Espírita, pelo amor de Deus. Abolir. Não, não que tem seja teórica. Não tem doutrina falando sobre isso, gente. É uma coisa também muito... E tem um outro dia eu fui numa clínica veterinária e ela tinha uns copinhos que eram tipo uns triângulozinhos e que é de papel. Você aperta, bebe essa água e sai. Também seria uma opção, entendeu? Então, caso é aquela coisa assim, você vai tentando, já que ainda não dá para abolir 100%, pelo menos substitua. Daí seria também uma opção. Uma outra coisa nessa parte de geração de resíduos é demandar dentro dos condomínios, na rua, mobilizar as pessoas para começarem a praticar reciclagem. Tipo, aqui, para você ter noção, quando eu mudei para cá, não tinha reciclagem no município.
E daí tem uma revista local, eu escrevi um texto para eles falando que era um absurdo, isso assim, tipo, há muitos anos atrás, mas que tipo, que era um absurdo acontecer isso, daí a pessoa da prefeitura entrou em contato comigo, falaram e começou a criar tipo aqueles containers em alguns supermercados que a gente poderia levar. Daí eu já fui atrás de cooperativa, então assim, é aquela coisa, é a gente realmente tipo se mobilizar, toma tempo, dá estresse às vezes, porque tem muita gente que, tipo, não vai te dar bola, não sei o quê, mas é a gente perdurar pela causa. É sempre isso, tipo, é o que eu falo pelos animais, tipo, várias coisas tristes que chateiam acontecem, mas você tem que perdurar pelo intuito maior, que são os animais, ou que é o meio ambiente que a gente está querendo preservar. Então, além da parte do reciclar, eu acho que a gente tem que sempre pensar no nosso cotidiano sobre os 4 R's, que é o reduzir, o reutilizar, o reciclar e repensar. Então, assim, será que a gente realmente precisa de tudo? Será que porque existe a Black Friday ou porque as coisas estão numa promoção maluca, eu preciso de tudo isso? Então, a gente tem que fazer um consumo nesse pensar do que a gente está gerando também. Em relação a pilhas e baterias, eu acabei fazendo uma lista, então você vai ver que meu olho fica lendo, assim, mas é porque era muita coisa para não esquecer. Então separar pilhas e baterias, então, ou você adotar as recarregáveis, ou se você for dar destino, que você não deu destino, jogando no lixo comum, que haja uma separação, porque o impacto disso na natureza é muito danoso. Separar óleo de cozinha. Hoje em dia existem ONGs especializadas em receber óleo de cozinha, que eles transformam em sabão. Então, eu sempre falo nessa parte da reciclagem, um argumento muito legal é que além da gente tá protegendo o meio ambiente, a gente gera renda para pessoas carentes. É muito bonito e muito sofrido a vida da pessoa que trabalha com reciclagem. Então, quando a gente leva a matéria-prima para eles, a gente está alimentando uma família, muito provavelmente. Então, é sempre uma cadeia de bem. Você está fazendo um bem, está tirando as coisas da sua casa de forma responsável e gerando renda para famílias que precisam. Outra coisa também, em questão de sacolas de supermercado. Ter a preocupação de você levar a sua sacola reutilizável, é muito importante isso, entendeu? Nem sempre dá para praticar, tem algumas intenções, por exemplo, eu pessoalmente não uso sacola reutilizável a maioria das vezes, por quê? Porque eu tenho um monte de animal que eu preciso delas, porque eu tenho a necessidade de sacolinha de plástico, então eu falo, dentro do seu possível, faça o melhor, mas eu acho que você não tem nenhum pet que vai precisar recolher nada e você pode levar a sua sacola reciclável, leve. Em relação a descartáveis, também hoje tem situações que você não pode fugir. Essa parte da pandemia foi muito triste, porque a gente teve que adotar muito descartável. Por exemplo, eu nunca servia nada no Evolua em coisas descartáveis. Era sempre o bolo na boleira, eu servia o pedaço no prato de louça com o garfinho de metal. Nesse momento, a gente teve que mudar. A gente faz o bolo dentro de um triângulo fechado com durex para que a pessoa tenha a segurança de levar e comer depois. Então, assim, dentro disso, se você tiver uma opção daquele plástico biodegradável, mesmo que ele custe um pouquinho a mais, você paga, porque o que você vai estar economizando de pegada ambiental vale a pena. Seria um investimento na tua qualidade de vida futura, entendeu? É ter esse tipo de consciência. Em relação a, por exemplo, eu moro num lugar de praia, então sempre que sair para caminhar, leve 2 saquinhos, um para proteger tua mão e um para você recolher o lixo que inevitavelmente e tristemente vai ter no seu caminho, né? Porque você faz, porque tem o gari para isso? Tem, mas por que você não faz? Né? Porque a maré vai voltar e vai levar de volta para o mar aquilo. Então, se todo mundo recolher aquele pouquinho de lixo do seu caminho, a gente faz uma diferença muito grande. Aqui a gente teve o problema do derramamento de óleo ano passado, à frente da minha casa, que é um paraíso, assim, é uma praia realmente muito linda, foi um dos lugares muito atingidos. E a gente percebeu como o trabalho coletivo foi importante, todo mundo metendo a mão na massa lá, no óleo, porque quanto mais rápido a gente agir, e para o lixo vale a mesma coisa, menos o mar vai ser
prejudicado, entendeu? Eu acho que é essa sensação de que tem alguém para fazer, mas eu também posso fazer. É você se desacomodar para tudo que você possa fazer. Que Parar de mais? terceirizar E, o problema, né? Tipo, parar de jogar o problema na culpa do governo, na culpa de outras e pessoas. Ah, mas a pessoa acho eu que acho que jogou, eu tenho que catar o lixo, né? Mudar essa chavinha de consciência, né? e tinha, nossa, quando a gente estava recolhendo óleo, tinha aquelas pessoas que chegavam com a sua canga e deitavam, e todo mundo, tipo, lá exausto, e você olhava assim, você não está percebendo? Mas não fui eu. É que nem a história do animal. Quantas vezes eu escuto isso, né? Porque eu brinco com as pessoas, eu tenho um nível de sinalização de desgraças na minha vida. Eu recebo várias mensagens de WhatsApp de pessoas que dizem, eu tô com esse cachorro, e eu não sou veterinária, eu só sofro, né? Daí manda a pessoa, o cachorro com metade da cara faltando. Não, porque ele tá aqui, não sei o quê. Eu falei, sim, ele tá aí. Você tem que pegar e levar no veterinário ou levar para tua casa e fazer mas ele não é meu. Eu falei, sim, ele não é meu também. Ele é de um sistema falho. Você tem que fazer alguma coisa. Daí a pessoa quer te jogar a responsabilidade. Mas se você não vier, ele vai morrer. Daí, assim, no Nossa, começo do parque, eu chorava, ficava triste. Não sei o quê. Hoje em dia, eu já sou mais bocuda. Eu falei assim, não, o problema é seu. Se ele morrer, porque você está sendo ausente e não está prestando o socorro que ele precisa. Eu sou igual a você. Eu vou ter que também largar meu dia para ir socorrer. Então, ele está na sua frente, ele apareceu no seu caminho. Então, cabe a você fazer algo a respeito. Então, existe muito isso. Daí, voltando aos nossos resíduos, falando em relação às mulheres especificamente, uma coisa bem legal e que é uma economia para o planeta é passar a utilizar coletor menstrual ou absorventes reutilizáveis, porque o absorvente ele é uma coisa muito danosa para o meio ambiente e é fralda uma também. coisa que a gente gera todo mês, entendeu? Em quantidade. Então, é uma prática que a gente pode adotar no nosso dia a dia também, um substituto Uhum. perfeito, muito mais adaptável ao corpo, na verdade, e que a gente pode fazer essa parte. E os homens, em relação a fazer a barba, tentar dar prioridade para a barbeadora ao invés da lâmina descartável também. Então, é um resíduo a menos que a gente pode gerar. Tem umas lâminas que são, acho que de metal, né? Que você pode reutilizar, acho que você só troca a parte da lâmina mesmo, mas ela é inteira de metal. E aí você tem uma durabilidade ótima. Eu não sei quanto que custa, mas eu já vi homem usando. Então, é uma Uhum. opção, né? É isso, E tem essa fralda opção também. também. Fralda para criança também, eu tenho visto assim que. Eu vi muitas mulheres falando assim, mães, né? Ah, mas eu não vou usar fralda de pano, que coisa antiga, né? Parece coisa da minha avó. Só que a tecnologia que a gente tem hoje, tanto de absorvente de pano quanto de fralda de pano, é muito melhor. Né? Então você compra, É. não sei quanto que compra, sei lá, mas compra umas 12 e você vai usar para o resto da vida da criança enquanto ela tiver precisar usar fralda, né? Enquanto que quanto É você uma não coisa gasta assim, na fralda é uma coisa que fralda você tem que descartável? combater meio um nojinho, assim, porque se a criança fizer o número um, tudo bem. Ah, é pegar Mas tem, ecológico, né? mas é isso. Daí, dentro dessa parte de resíduos, você tem alguma ideia também que eu não tenha colocado, que você queira colocar? Não sei, não, eu ainda tô pensando na fralda, né? Que é um negocinho de plástico envolvendo um cocôzinho que fica na natureza. Ou prático, você fecha lá dentro e joga fora. Horroroso! Não, e esse jogar fora, esse conceito de jogar É fora, a isso. gente tem que desmistificar. Não tem fora aqui no planeta. Até Não tem, tem fora, tem né? satélite destruído que está poluindo a atmosfera, é lixo atmosférico. Você fica, gente, não tem fora, né? É toda a nossa responsabilidade. Inclusive, com esse negócio de plástico, eu estava lendo essa semana que esse negócio do microplástico, os cientistas descobriram que existe microplástico já no nosso intestino. Tipo, de todo mundo já. Porque é muito plástico, né? Então, assim, eu já estou fazendo algumas adaptações, eu estou fazendo a transição para shampoo, condicionador em barra, para reduzir plástico, né? Esse negócio do copinho de levar para todos os lugares, eu tenho a sorte de, em evento espírita, tem sempre a caneca que eles dão pra Nath, gente, né? desculpa, mas a sua voz ficou muito Oi, baixa agora. oi, você Vê tá se me alguma ouvindo? coisa mudou. Eu tô te ouvindo, mas muito pior do que a gente estava antes. Ah, que estranho. Pra mim tá ok. Eu não sei se é a sua É, internet. não, mas eu te ouço, não tem problema. Você escutou o que eu falei?
Escutei, mas está mais baixo, vai. Mas continua baixo? Vou Uhum, aumentar vou aumentar então um pouco o tom de voz. Eu tava falando que eu tenho a sorte de ir em evento espírita que eles dão copos plásticos. Desculpa, uhum, copo reutilizável. Daquelas canequinhas, tá, sabe? Eu faço coleção daquilo, então aquilo eu levo para vários lugares, igual você falou, né? Então eu acho que isso faz parte, essa questão de abolir copo descartável de casa espírita também é uma coisa que eu fico. Que eu acho que é muito fácil sim, de resolver, sabe? Cada um traz o seu, não tem. Eu acho que nesse caso, sabe, não caberia o copo plástico, o copo de papel que você falou, sabe? Porque eu acho que ele tem um melhor custo cada um maior. levar o seu. E aí a galera vai ficar, então eu não vou levar o meu porque eu sei que vai ter aquele para quem esqueceu, sabe? Então isso eu acho que a longo Uhum, prazo pode ser meio prejudicial. Se tivesse um respaldo doutrinário para isso, ok, não veria problema. Eu acho que a gente poderia pensar numa alternativa biodegradável. Mas quando não tem, sabe? Quando não tem necessidade de tomar aquele copinho de água depois, não vejo necessidade. Então eu acho que isso tinha que ser levado em pauta com urgência para os uhum. comitês, né? Como é que fala, quando tem a comissão, né, tipo, da casa espírita, quando tem reunião, eu acho que tinha que ser trazido isso, essa problemática. O resto, eu acho que é isso, assim, minha escova de dente já é de bambu, que eu achei, eu vi que ela dura muito mais do que a outra, essa transição que eu falei do shampoo, então, eu acho que cada um mesmo fazendo o pouquinho que dá, eco bag, né, reduzir o plástico, eu acho que é incrível. Eu estou fazendo muito mais agora do que há 5 anos atrás, quando eu me tornei Sim, vegetariana, por exemplo. eu acho que a gente Então, tem que se rever sempre. Eu acho que a gente tem é como os centros espíritas, a gente não tem que se acomodar no que vem sendo. Eu acho que se tem uma galera mais jovem trazendo novas visões, trazendo novas ideias, sinalizando coisas que estão na doutrina, eu acho que não tem por que a relutância, né? Eu acho que não existe uma burocracia. Eu acho que a gente, a partir do momento que a gente percebe que algo faz sentido, bora implementar. coerência. Vamos, sabe assim, é o abraçar sem muito ensaio. Eu acho que o que você está propondo não é nada tão espetacular. Eu acho que é uma coisa muito facilmente É, implementável. Em 2 semanas as pessoas, algumas vão esquecer. A hora que ela perceber que não dá mais para esquecer, ela vai pôr na isso. bolsa antes e vai estar lá com a canequinha dela quando precisar. Então, Aham. cultura, é uma coisa que a gente muda trazendo aquilo, trazendo aquela informação. Por exemplo, você vê em relação tipo, a empresas com preocupação com o ambiental. Antes ninguém falava nisso. Hoje em dia Uhum. é uma responsabilidade considerada e as pessoas optam por marcas com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. Então, a gente tem que poder trazer isso cada vez mais. Com certeza. Tem algum outro tópico desse que a gente separou, porque a gente está com um tempo um pouco mais curto, que você acha Eu ele achei também que passou bem rápido. é, Eu vou falar tem agora, algum então vamos assim só mais seguir na pra linha. frente? Oi? Tá. Não, eu ia falar para você selecionar algum que você acha assim bem essencial, sabe? Para a gente continuar. Tá. Talvez Eu vou não falar vai sobre, demorar sobre em relação tudo. a deslocamento, que a gente otimize nossas saídas para resolver o maior número de coisas na rua, que a gente vá no mandada para a gente criar um gasto de combustível único, um tempo de geração de trânsito único. Acho que, por exemplo, a pandemia, com toda a tristeza que ela vem nos mostrando, eu acho que ela trouxe uma coisa muito positiva, que foi a Uhum. desburocratização. Porque você está falando de São Paulo, você está? Você está Tô em você tá em São Curitiba. Paulo, você está em Curitiba, você está em Curitiba, eu estou na Bahia e a gente está trocando informações. Então, são certas coisas que não precisam voltar, entendeu? Quando a gente mora na escola, tipo, você ir para outro bairro, você demora 2 horas. Daí você deixa de fazer coisa, você deixa de estar com a sua família, deixa de estar com seus pets, deixa de fazer exercício, deixa de resolver um monte de coisa em tempo de deslocamento. Então, você pode, no máximo possível, que perdure essa praticidade. Vamos resolver as coisas de forma remota. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que implementar. Total. Hoje a gente está num período atípico, mas buscar sempre oferecer carona, usar meios alternativos de transporte, usar bike, usar skate, usar patins, ir a pé. Eu acho que tem que a gente tentar implementar isso como uma rotina mais saudável para a nossa saúde e ambientalmente mais responsável. Uhum. É, em relação à compra, a gente sempre está necessitando, está pensando, a gente compra por necessidade ou por impulso, pensar no que a gente compra, se além de belo,
ele também tem uma responsabilidade por trás, entendeu? Se a linha de produção dele usa trabalhadores bem remunerados de forma justa, tentar privilegiar sempre os comércios locais, os pequenos, para a gente evitar transportes de longas distâncias. O que a gente puder fazer nesse sentido é muito legal. Fazer um exercício de pensar se você realmente necessita daquilo que te chamou a atenção, que você faça essa ponderação da real necessidade de compra. Caso você compre uma coisa mais supérflua, uma roupa, uma coisa, entrou uma, faça sair uma, para que a sua compra de hoje gere o bem para alguém lá na ponta, entendeu? Eu acho bastante importante. Em relação à empatia pelos animais, a nossa, por exemplo, eu sou movida por compaixão, você é movida por compaixão, mas eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas que, mesmo se elas ainda não foram tocadas por essa compaixão, que elas tendo a possibilidade de escolha de uma do lado da outra na prateleira do supermercado, elas deem preferência para essa. Eu acho que, mesmo para ter algumas pessoas que já estão nesse descobrimento da desnecessidade de consumir animais e ainda estão muito presas ao ovo, ao leite, busquem pesquisar, porque faz muito sentido a gente não praticar essa crueldade. São indústrias muito cruéis, entendeu? O leite, ele de saúde nada tem, porque é uma mistura de hormônio, antibiótico, pus, e ele é proveniente da separação de uma mãe do seu bebê. Então, para que a gente tem que continuar nisso? O ovo da galinha, a gente não é que a gente combate exatamente o ovo, a gente combate a forma como a galinha é explorada, a forma como o pintinho macho é descartado como algo sem serventia, como elas são privadas de qualquer possibilidade de felicidade. Eu acho que o grande lance é esse. A gente hoje tem milhões de animais que eles nascem e morrem sem ter a oportunidade de conhecer o que é essa tal de felicidade. Eles nascem em condições indignas, eles são tratados de forma indigna durante todo o período de existência deles, e eles morrem de forma brutal para servir os humanos, sendo que não precisa. Então, é esse consumo, seja pela motivação da compaixão, seja pela motivação ambiental, seja pela saúde, a gente tem que descobrir em cada um o que ele pode fazer para a gente mudar esse cenário de consumo, porque mais do que provado é que tudo que está queimando porque são abertos pastos para a pecuária. Então, todo mundo tem uma responsabilidade de mudar seus hábitos para que isso mude. Sim. Consumo Perfeito. também. Pessoal, se vocês tiverem... Só um pouquinho, Carol. Se o pessoal quiser contribuir, eu estou repetindo a informação. Tem uma caixinha ali embaixo com um ponto de interrogação. Quem quiser mandar dúvidas, sugestões, quiser complementar, isso aqui é uma mesa redonda. A gente está conversando aqui, todo mundo pode contribuir, tá bom? Pode continuar, Carol. Em relação a você no seu mundo exterior, eu acho que a gente tem que demandar sempre, assim. Eu acho que quando você sai para um shopping, quando você sai em qualquer meio de consumo, faça o seu papel de demanda. Entre em cada loja, pergunte, você tem sapato? A pessoa tem todo orgulho. Não, é de couro legítimo. Você olha para cá, então, mas eu não vou comprar porque eu não vou contribuir com essa indústria da crueldade. Quanto mais pessoas demandarem, a gente tem que se tornar um público que incomoda e que se torna significativo. Porque quando a pessoa perde vendas continuadamente, ela vai levar esse problema para a gerência. Se for uma empresa maior, ela vai levar para a diretoria e eles vão fazer estudos e vão descobrir muito positivamente que a partir do momento que eles substituem, é vantajoso para os processos e eles conseguem agregar um nicho de uma camada que é consumidora e que hoje não está contemplada. Porque a pessoa não vegana, a pessoa que não tem essa atenção, ela não vai deixar de comprar se o produto for bom, mas nós deixamos de comprar se o produto for cruel. Então, é esse link comercial que, se a gente vive neste mundo mercantilista, a gente tem que atingir,
é isso. Eu acho que a gente, por exemplo, tem que ter esse papel. Tem certos produtos no mercado, acho que todos nós passamos por isso, que é odioso. Ele tem tipo 99% dos ingredientes que nos atendem, e daí lá no final coloca soro de leite. Então você fala, É, para quê? Entendeu? Por que que tem isso? Então, mande mensagem. Esse negócio de mandar mensagem é muito legal. Manda mensagem, olha, eu queria adquirir seu produto, mas ele ainda não está adequado ao vegetarianismo estrito. Eu gostaria que vocês adequassem. Você tem essa opção. Sempre apresentar o problema, mas já dar meio que a solução. sim. E mostrar para eles, se vocês vão ampliar a gama de consumidor de vocês, vão estar tornando o seu produto de qualidade igual ou superior, nutricionalmente é positivo, e não vão estar colaborando com todos esses impactos que a gente pode preparar e citar. Então, eu acho que é muito importante que a gente sempre esteja disposto a falar. Perfeito. O que mais, Carol? Temos 10 Em minutos. relação a influenciar. Eu sempre falo isso, tipo, não é sobre a gente impor, é sobre a gente expor. E não é sobre catequizar ninguém, é sobre apresentar essa possibilidade de vida. Eu acho muito importante isso. Eu acho que, por exemplo, quando você sai, você vai fazer compra no supermercado, por exemplo, eu sempre tenho a cena do caixa. Então, você começa a passar leite vegetal, as coisas do futuro lá, que são de vegetais, isso aqui. E você vê que a pessoa deu uma lidinha, você fala, então, é tudo base de vegetal, sem crueldade. Muitos, assim, normalmente o caixa que eu sou atendida, eu saio com o telefone dele para depois mandar para ele opções de vídeo, opções de... Então, porque eu acho que é importante, porque normalmente é uma garotada que fica interessada, que não se atentou ainda nesse assunto, e você vai estar apresentando um assunto que ele nunca parou para pensar. Uma Então, assim, sementinha, né? é só isso, a gente sai plantando geral, e em alguns lugares vai semear. Tem algumas coisas que pessoas que você vai mandar falar, mas não tô nem aí, outras vão falar, nossa, é verdade, é assim que funciona. Outro dia eu fui atendida por uma moça que ela achava que o leite, se a gente não tomasse o leite da vaca, o leite ia ser perdido. Eu falei, Nossa. não é assim que funciona. Eu falei, para a vaca dar o leite para a gente, o bezerrinho dela deixou de receber o leite. Então, não é assim. Daí peguei o celular dela, o WhatsApp dela, mandei, tem na videoteca, depois se você quiser, você entra, tem uma série que chama Desenhos da Minha Vida, que mostra os tipos de Ah, indústria sei. naquela forma de desenho. Então, é para você não ser aquela pessoa de primeira, daí você manda esse e manda na sequência. Se quiser, tem outros vídeos nessa videoteca. E nisso você trouxe o assunto para a vida daquela pessoa. Ela já deixou de ignorar. Daí o que ela vai fazer com isso mas ela deixou de ignorar algo que ela achou a vida inteira que o leite que ela não tomasse ia ser perdido. E não é verdade. Perfeito. Outra Nossa. coisa que eu acho muito importante é usar pessoas de grande visibilidade, que elas sejam chamadas à responsabilidade de representar bem os influencers da vida. Eu acho que eles têm que falar coisas positivas, assim. Então, às vezes, quando você vê alguma entrevista de pessoas que falaram a preocupação ambiental, que lamentaram o Pantanal, entra no Instagram deles e fala, olha, achei muito legal a tua entrevista, mas eu queria que você soubesse mais um pouquinho sobre como é cruel a indústria da pecuária, qual é o impacto ambiental dela, que é muito melhor você deixar de comer carne, produtos de origem animal, do que você tomar um banho rápido ou que você fecha a torneira quando escova o dente. Eu acho que tudo é importante, mas como é uma quantidade muito mais macro, eu acho que era necessário fazer isso. Do contrário também, sinalizar o que não agrada. Então, por exemplo, algumas celebridades que infelizmente emprestam o prestígio delas para fazer marcas de produtos de crueldade. Poxa, elas deviam ser bombardeadas de mensagens, não precisa ser ofensivo, mas é falar, colega, você ganha tanto dinheiro, você não tem a necessidade financeira de passar a sua credibilidade para uma marca cruel. Entendeu? É quase insuportável você assistir, sabe? Aquela cara de, porque eu amo, porque não precisa. Eu acho que a gente tem como público consumidor que mostrar para essas pessoas que não é o caminho certo, não é o tipo de marca que elas têm que se associar. Eu acho que a gente tem que mostrar para elas que elas podem fazer diferente. Perfeito. E estamos muito
vou correr um pouquinho aqui, porque ficou Tá. em relação à prática profissional. Então, assim, se você tem um comércio ou se você vive de vendas, tem uma preocupação de que o seu sustento, o sustento da sua família, não ser proveniente da exploração, morte e sofrimento de uma família alheia só porque ela é de uma espécie diferente da sua. Então, eu acho que hoje, assim, eu brinco que você pode até ter um açougue de carnes vegetais, porque a opção tem de tudo. Então, tudo que você for fazer, você ter essa preocupação. Outra coisa que é muito legal, por exemplo, que aqui no Evolua a gente chama o nosso público para essa responsabilidade, que é mais um momento que a gente traz. Quando eles fecham a conta, a gente não cobra 10% de serviço, mas a gente sugere 2% sobre o valor da conta revertido para o auxílio dos animais sob a nossa responsabilidade. E todo mundo ajuda com prazer. Poucas são as pessoas que falam, hoje não dá, e tem outras que vão além dos 2% e dão um valor a mais. Então, seja qual a causa que te comove na vida, use o seu negócio para você também arrecadar dinheiros para fazer o bem. Na nossa responsabilidade empresarial, a gente reverte 10% do arrecadado também para os animais, mas as pessoas elas podem arrecadar de outras formas, elas podem fazer uma linha específica que seja revertida para os animais, elas podem fazer outras coisas que a gente pode, dentro da nossa prática profissional, também praticar o bem. Pessoas que são profissionais autônomos, empresta sua expertise para uma causa, ajuda a gerar documentos, ajuda a fazer coisas que você consiga resultados. Eu acho que é muito importante isso. Daí eu ia falar um pouquinho, já que eu tenho a parte do GAC em relação a animais domésticos, a nossa responsabilidade de uma guarda responsável, de a gente adotar ao invés de comprar, porque é um comércio muito cruel desses criadores, né, que fazem essa exploração de vidas para enriquecimento próprio. E para quando a gente adotar, a gente entender a responsabilidade de longo prazo, que é ter um bichinho na tua vida. Que não adianta você nunca fazer por impulso, e da mesma forma, quem coloca para adoção um animal, também nunca querer se livrar com pressa, para que a gente não caia nesse problema de longo prazo o bichinho vai sofrer. E a importância da castração como uma mudança de cenário de abandonos, porque infelizmente ainda tem muito. E nas ações macro, dá tempo, Nath, de falar o último tópico? É muita coisa? Dá para citar uma ação. Tá ótimo. Se você falar correndo, dá. Então, as ações macros que eu penso seriam assim, em paralelo com a conscientização, que a gente tem ações de poupar vidas animais, nem que para isso a gente tenha que necessariamente ser claro em relação à compaixão. Então, em que aspectos são isso? Por exemplo, agora a gente está no ano de eleição. Buscar gestores que adotem da forma mais maximizada o uso do dinheiro público. Então, ele vai estar nos restaurantes populares, creches, refeitórios, colocando a refeição que vai gerar maior saúde para a população. Nisso, você desonera o sistema de saúde e você gera uma maior produtividade. E, diariamente, milhares de vidas estão sendo salvas. E essas ações de conscientização vão acontecer paralelamente, mas é a gente ser pontual nisso, desse tipo de implementação. É tipo a geração de um material que a gente possa fazer essa apresentação. Mesma coisa para empresas, mesma coisa para empresas privadas. A gente pode também conversar nas empresas privadas que da mesma forma que reciclar um dia se tornou importante, você está hoje preocupado em servir algo compassivo e mais saudável para os funcionários, também é interessante para eles. Eles vão ficar melhores vistos pelo público consumidor por ter essa preocupação, eles vão otimizar a saúde dos funcionários dele e conseguir uma maior produtividade. Ótimo. Lá nas escolas, que eu já falei também, está sempre demandando, nas cantinas, nos passeios, que as pessoas se sintam, às vezes não tem oportunidade em casa, mas na escola elas tenham a oportunidade de conhecer isso. E por último, assim, a gente tem coisas, por exemplo, aquele Dieta dos Gladiadores, mostrou como é saudável para um atleta de alta performance esse tipo de dieta. Por que a gente não demandar que os clubes, centros de treinamento, passem a utilizar para os atletas esse tipo de alimentação? Então, são várias coisas que a gente teria que se organizar
para demandar e demonstrar como é necessário e bem-vinda essa mudança. Carol, Pronto. perfeito. A gente está com pouquíssimo tempo. Uma pena que não deu para ler os comentários. Muita gente comentando aqui, muito feliz. 30 segundos. Queria te agradecer pela presença aqui, tá? Então eu te convido, acho que vai ser ótimo para uma parte 2, para a gente trazer mais ideias. Eu acho que dá para pegar um pouco daqui que o pessoal falou. E, por favor, a gente não falou da petição, mas tem o Move Talk, é só olhar no YouTube que tem. Agora 10 segundos para você falar alguma coisa. Beijo, viu? Se cuida, lindona. Obrigada.